Ora lá, sejam muito bem-vindos a mais um US Sports MPT, todas as coisas do desporto americano em português de Portugal, comigo Ricardo Silvestre. Hoje vou ter por remoto o Pedro Viana, que me vem ajudar a explicar-vos as novas regras da NFL e algumas que foram alteradas e o quanto é que isso pode afetar o jogo já a começar nesta próxima época. Depois também tenho alguns dos vossos comentários, uns comentários muito giros que vocês nos enviaram nesta semana, mas vou guardar isto para o final do programa, porque para já vamos para as notícias e neste caso vamos começar com a NASCAR e o Bruno Rafael, o nosso habitual colaborador e também o comentador deste desporto na Sport TV. Ele manda dizer que depois das primeiras 6 corridas desta época já temos 4 pilotos que estão apurados para os playoffs e dizer que apesar do empurrão promocional que a NASCAR está a fazer a alguns pilotos mais jovens, portanto alguns young guns, são os velhos, e o Bruno fez questão de pôr as aspas nos velhos, que estão a dominar. E neste caso, pilotos como o Harvick, como o Truex, como o Bayer, que já ganharam 5 das 6 corridas. O Bruno também manda dizer que as novas regras de inspeção dos carros parecem estar a ter algum efeito, principalmente a reduzir o fosso que existia entre construtores. A Ford, temos aqui o carro 14, parece ser uma das que está a beneficiar mais ainda, recuperando a desvantagem do ano passado, e este ano já venceram 4 corridas em 6. Em contrapartida, a Hendricks Motorsport, os carros não estão tão bons, mas eles ainda têm muito tempo para recuperar. Vamos agora mudar de desporto, vamos falar neste caso na NHL, também com o Kevin Hortinha, o nosso habitual comentador da NHL. Ele e eu estivemos agora atentos ao final da carreira dos irmãos Sedin, portanto, esta dupla de suecos que jogam ainda nos Vancouver Canucks, apesar de vão acabar agora a sua carreira, e isto depois de terem sido selecionados no draft de 1999, de dizer uma história gira que quando eles se apresentaram no draft, era possível que Tampa Bay Lightning fosse buscar um dos irmãos e o agente dos dois disse, não, ou vão os dois para a mesma equipa ou não entram na NHL, e acabaram por ser selecionados pelos Canucks na primeira e na segunda ronda do draft desse ano. Desde lá eles tiveram uma excelente carreira, inclusive cada um dos manos tem mais de 1000 pontos na sua carreira, portanto, entre gols marcados e assistências, e dizer que o Henrik ganhou o Hart Roast Trophy em 2009-2010, que neste caso é mais pontos marcados numa época, e também o Hart Memorial Trophy, que nesse caso é mesmo o MVP. Já o Daniel também ganhou o Hart Roast Trophy, esse em 2010 e 2011. No entanto, falta uma coisa, ou vai faltar uma coisa muito importante no palmarés destes dois magníficos jogadores, e neste caso é a Stanley Cup. Eles não conseguiram atingir o pico da montanha, tiveram inclusive a oportunidade na Stanley Cup Finals contra Boston no jogo 7, mas perderam esse jogo contra a equipa de Boston, e assim os Sedins, apesar de, como eu disse, terem uma excelente carreira e serem inclusive jogadores muito apreciados, vai sempre haver essa mancha no currículo que foi não terem ganho o título mais importante, claro, que é vencer a Stanley Cup. Muito bem, vamos agora para umas notícias mais rápidas, neste caso na NBA, de dizer que o Kyrie Irving, e temos aqui a notícia na ESPN, do Andrei Wojnarowski, o Kyrie Irving está fora para o resto da época, inclusive playoffs, vai precisar de 4 a 5 meses de recuperar de uma operação ao joelho esquerdo, e neste caso para reparar ainda uma fratura que ele sofreu em 2015 nas finais da NBA. Os Celtics, e agora é a minha opinião, parecem um pouco mordidos por uma cobra este ano, usando uma expressão popular, por causa das lesões tanto de Gordon Hayward como do Daniel Theis, como do Marcus Smart, e a equipa realmente podia ter, se todos saudáveis, um plantel para competir pelo título, mas assim será muito difícil na Conferência Este conseguir ir longe. De qualquer maneira, eles vão entrar nos playoffs, eles estão muito bem classificados, mas vamos a ver o que é que conseguem fazer na ausência principalmente do Kyrie Irving. Também na NBA, e por grande tristeza minha, uma vez que eu sou grande fã do Dirk Nowitzki, ele também está fora para o resto da época. Uma lesão no tornozelo fez com que ele precisasse de uma operação. É verdade que a operação foi um procedimento simples e, aliás, passo a citar, neste caso, por causa via Tim McMahon da ESPN, que a decisão, desculpem,
a operação não afeta a decisão de Dirk de jogar para o próximo ano. Portanto, isto repetindo Tim McMahon da ESPN. Já Mark Stein, que escreve para o New York Times, garante que Nowitzki está a pensar em continuar a sua carreira e passa a citar Mark Stein, que Nowitzki tinha dito que neste momento estou a fazer planos para voltar. Eu espero que sim, e mais ainda, eu quero que Dirk ganhe mais um título, vá para Los Angeles, vá para Golden State, vá para onde quiser, ganhe pouco dinheiro, ofereça-lhe um contrato mínimo, o que for. Eu gostava de ver o Dirk a ganhar mais um título antes dele também acabar a sua carreira. Muito bem, com isto feito, agora vou buscar o Pedro para falarmos sobre a NFL e, como eu disse, sobre as novas regras. Flagged this behind my back for a long time. But now I said it right here. Right, exactly. Well, we got no problems then. I think that you probably won't say it again. I bet I do. Okay. Chris? Ora, muito bem, comprometido aqui está ele, Pedro Viana. Pedro, como é que estás? Está tudo bem, e com vocês? Pedro, que entretanto andou a recuperar da vinda dos americanos em Portugal. Portanto, conta-nos lá um pouco então como é que foi aí o training camp em Faro. Superou as nossas expectativas, acabou por correr tudo bem, quer a nível logístico, quer a nível do camp em si. Eu pessoalmente, com todas as minhas tarefas, mal vi o que é que os jogadores da NFL andaram a fazer com os participantes, excepto já no final do camp, na última sessão, mas todo o feedback que tivemos foi muito positivo, foi muito interessante. Todos os participantes aprenderam coisas novas, técnicas mais avançadas, alguns participantes já com experiência. No final do camp diziam que tinham aprendido coisas muito interessantes e um nível acima e um nível à frente, e que tudo para eles fazia sentido e percebiam que tinha uma razão de ser, e é normal que assim seja, porque na NFL é onde a técnica está mais aprimorada, e quando temos aqui jogadores da NFL a passar esse conhecimento, é normal que as pessoas sintam portanto, essa aprendizagem que foi feita durante o campo, e essa mais-valia foi para eles poderem ter estado na companhia desses jogadores da NFL. Jogadores esses que também adoraram visitar Portugal, muitos deles confirmaram-nos que vão voltar a visitar o nosso país. Não faziam ideia do que é que era Portugal, nem o que é que cá havia. Muitos deles, só quando a AFWB disse que, olha, vamos a Portugal, é que eles foram à procura de ver o que é que era Portugal. Não faziam ideia das maravilhas que o nosso país tinha para oferecer. Adoraram, e alguns deles já este ano vão voltar a estar cá em Portugal para nos voltar a visitar. Portanto, foi uma experiência positiva, tanto para nós que os recebemos, como para eles que nos visitaram. Maravilha, assim é que a gente gosta, pá, um bom cartão de visita aqui para Portugal, e continuarmos, como tu disseste, então a ser, ou começarmos a ser uma paragem na rota dos jogadores da NFL que vêm aqui à Europa com frequência. Já sabes alguma coisa de um próximo momento igual a estes, ou ainda está tudo a cozinhar? Está a ser cozinhado ainda, mas o nosso objetivo da organização é que possamos, ano após ano, ir renovando eventos destes, seja com jogadores, com treinadores ligados à NFL. Portanto, existem vários eventos na Europa com equipas do campeonato universitário, mas nós queremos que Portugal passe a ser a referência a nível europeu em termos da realização de eventos com pessoal da NFL. Maravilha, sim, é que é bom trabalho, Pedro. Meus parabéns desde já pela iniciativa e pelo o que vocês fizeram, e também, claro, o nosso agradecimento, neste caso à Fundação que os trouxe cá. Muito bem, eu trouxe aqui o Pedro para falarmos um pouco então sobre agora algumas alterações nas regras e nas leis de jogo da NFL, que seguramente vão ter então impacto nesta próxima época que vai começar em agosto, portanto em setembro, no final do verão deste ano. Eu trouxe aqui o Pedro porque a gente vai falar um pouco sobre isto, e neste caso vamos aqui escolher algumas para mergulharmos um pouco mais. Neste caso podemos ver que estas novas sugestões foram algumas aprovadas, outras ainda estão neste momento para ser avaliadas pelos donos das equipas num encontro que vai acontecer, como podem ver agora brevemente, em Orlando, mas algumas já são mesmo definitivas, como por exemplo esta.
penalização e, inclusive, a possível expulsão do jogo por um jogador que faça uma placagem que seja considerada não segura e, neste caso, ainda mais específica, esta alteração da regra diz que é utilizando a parte de cima do capacete, portanto, a coroa do capacete. Pedro, passando já para ti, que tu dominas muito mais isto do que eu, esta era uma queixa repetida. Nós, como comentadores da NFL na Sport TV, até nós ficávamos arrepiados com algumas das vezes que víamos este estilo de placagem. Pedro, tu achas que esta é uma daquelas situações absolutamente consensuais? Os fãs gostam, a imprensa gosta, os donos das equipas gostam, mas principalmente também acho que os jogadores gostam. Sem dúvida, porque estamos a falar de um aspecto de segurança no jogo. Cada vez mais os jogadores vão se consciencializando que para terem longevidade nas suas carreiras têm que se preservar fisicamente, evitar as lesões e isso começa a ser transversal a toda a massa de atletas da NFL e todos eles começam a prestar mais atenção a esse capítulo da segurança e é algo que eles não gostam de ver. De ressalvar, portanto, que é todo o contacto que é iniciado com o capacete é falta, significa que tanto pode ser por um jogador do ataque como por um jogador da defesa, porque muitas das vezes nós vemos os jogadores do ataque, por exemplo, um running back que está a correr com a bola, quando vê o defesa aproximar-se, baixa o capacete e tenta estabelecer o contacto, ser ele iniciar o contacto do capacete. Portanto, tudo isso é para ser eliminado do jogo e também temos que lembrar que a NFL é a imagem do futebol americano, é o que todos veem e principalmente nos Estados Unidos agora existe muita preocupação de eliminar na NFL comportamentos que são perigosos para que as crianças que estão a iniciar o futebol americano, a jogar futebol americano, não as repitam também em níveis mais baixos da competição. Exato, Pedro, tens toda a razão e vai desde o ensino secundário até exatamente o universitário e o Pee-wee Football e, portanto, estou totalmente contigo. Na minha opinião, esta era uma alteração necessária. Claro que a parte de expulsar o jogador é possível que, enfim, haja algumas confusões por causa disso. Alguns jogadores reagem melhor, outros pior. Estou a imaginar, Pedro, por exemplo, um Vontaze Perfect de Cincinnati, que é a primeira vez que fizeram uma placagem desta e que for expulso, não sei se não há ali nenhum motim dentro de campo. Mas os jogadores, eles adaptam-se rapidamente e, portanto, vai demorar 3 ou 4 semanas, mas isto vai começar a ser pacífico. Vamos agora mudar para uma outra regra que alterou. Neste caso, tem mais a ver com uma lei do jogo, que é a lei ou a regra de como é que se recebe uma bola. Eu vou traduzir aqui de inglês para português, como vocês podem ver. A NFL eliminou o requerimento que havia que quando a recepção se tinha que sobreviver o contacto com o solo. E agora uma recepção apenas precisa que haja controle de bola, 2 pés ou qualquer outra parte dentro de campo, mas há uma pequena nuance que é muito interessante, que é tem que haver um movimento de futebol, por exemplo, um terceiro passo ou tentar ganhar mais jardas, ou a habilidade de fazer este movimento. E aqui, Pedro, antes de passar para ti, sou eu que vou lançar a conversa, porque este segunda linha pode se tornar problemática, porque um jogador tem que ou fazer um movimento de futebol, ou o árbitro tem que considerar que ele podia fazer um movimento de futebol americano, mas não o fez. Portanto, neste caso, se um jogador, imaginem, tem posse de bola, 2 pés dentro de campo, podia virar upfield, podia dar um terceiro passo, não o faz, mas o árbitro acha que podia ser feito, se houver uma placagem e a bola salta, a partir daí é um fumble. Portanto, Pedro, o que é que tu achas? Achas que ficou mais simples agora ou continua a haver aqui uma grande margem para erro? Eu acho que sempre que se dá à subjetividade, ou seja, a regra para mim estava bem até à parte onde diz or having the ability to do so, ou seja, ou ter a habilidade de poder fazer. A partir do momento em que se diz que ele pode ter a habilidade de fazer alguma coisa, estamos a entrar no campo da subjetividade. Nem todos os árbitros vão olhar para o mesmo tipo de jogada e achar ou chegar à mesma conclusão. E aí parece que vamos continuar aqui numa situação em que estávamos anteriormente,
que era, uns árbitros achavam que era recepção, outros árbitros achavam que o jogador ainda não tinha feito uma football move, ou seja, eu acho que a regra precisava de ser afinada, mas sem dar aso à subjetividade, e aí é que eu acho que se continua, tentou-se corrigir, mas pode vir aí a haver ainda alguns dissabores com a aplicação desta regra na próxima época. É que eu vejo uma situação onde um jogador recebeu a bola, teve 2 pés dentro de campo, sofre uma placagem e a bola salta. E eu estou a ver os árbitros todos juntos a perguntarem uns aos outros: vocês acham que ele podia fazer um terceiro passo ou não? E diz um: do ângulo onde eu estava pareceu-me que ele realmente não conseguia. Do outro diz: mas do meu lado deu-me... E pronto, lá vai ter que ir para Nova Iorque e as coisas depois vão se resolver mais ou menos complicadamente, mas elas resolvem-se sempre. Muito bem, Pedro, vamos passar para outra alteração e novamente uma também muito importante, que neste caso a Liga agora determinou que os árbitros que estão em Nova Iorque, no quartel-general da NFL, e que estão a ver os jogos em múltiplos ecrãs e com múltiplas repetições, podem expulsar um jogador se os árbitros em campo não repararam na razão para fazer isso. Isto é a famosa regra Gronkowski, por causa do que aconteceu com o jogo contra Buffalo, onde ele lança-se para Trevarius Williams, o corner de Buffalo que estava no chão. E, Pedro, achas que isto é dar demasiado poder aos árbitros que estão em Nova Iorque? Ou é uma coisa de senso comum, ou seja, algo normal dizer, os árbitros não conseguem ver tudo dentro de campo, temos os olhos de falcão que estão a olhar para as múltiplas repetições e isto faz todo o sentido. O que é que tu achas? Eu acho bem, concordo, principalmente porque há certas situações em que se não forem punidas em campo, não é? Logo quando acontecem, e depois tiver que se ficar para punir a posteriori, uma punição de um jogo pode ser algo que é muito gravoso para aquilo que aconteceu, mas se esse jogador tivesse sido só expulso do restante, do que faltava naquele jogo, seria uma punição mais do que suficiente. E normalmente a NFL, quando assim é, o que faz é punir com multas os jogadores. Ora, com os jogadores que ganham milhões, isso não é propriamente algo que eles sintam muito no bolso, e também desportivamente não há uma punição pelo ato que foi feito de forma incorreta. Portanto, eu concordo que hoje em dia, com tanta tecnologia que existe, com as câmaras que estão a tentar apanhar tudo e mais alguma coisa, eu acho que faz sentido. Agora, é algo que não se põe na NFL, mas para mim também só faz sentido é quando isto é possível de ser efetuado em todos os campos em igualdade. Ou seja, tem que haver um critério de igualdade em que todos os campos têm que ter os mesmos meios à disposição para que qualquer jogador que faça alguma destas coisas, à margem das leis, possa ser apanhado em qualquer que seja o campo. Mas, portanto, na NFL nós sabemos que isso não há problema, porque o que não falta é tecnologia e ângulos de câmaras standardizados em todos os campos. Agora, vai ser muito interessante não só haver uma igualdade de critérios, como tu estavas a dizer e bem, mas também quando é que os árbitros que estão em Nova Iorque chamam os árbitros que estão no relevado para dizer assim: atenção que nesta circunstância o jogador tem que ser expulso, porque a câmara pode estar de cima para baixo, ou de baixo para cima, ou mais à esquerda ou mais à direita, e mais uma vez também não vai ser 100% fiável, mas também nunca é nestas circunstâncias, portanto também não é por aí. Mas pode acontecer uma situação onde em campo ninguém viu nada, mais uma vez, como foi, por exemplo, o caso da jogada do Gronkowski, e depois até os árbitros em Nova Iorque não verem nada e haver alguém numa linha lateral que diz assim: não apanharam aquele jogador a fazer aquilo. Portanto, mais uma vez, vai ter dores de parte normais para isto começar a bater tudo certinho. Pedro, ia desafiar agora para algumas das alterações, se calhar com menos efeito. Algumas delas já eram esperadas, têm a ver mais com as leis do jogo, assim é que é. Por exemplo, depois de um touchback ou de um kickoff que o jogador, portanto, toca com o joelho no chão na endzone, a bola é colocada nas 25 jardas. Pedro, isto já é preparar o futuro da NFL, não achas? Sim, e também foi um bocado mais
dar igualdade, porque nós tínhamos os touchbacks das 25 jardas para os kickoffs e os touchbacks começavam a seguir a bola nas 20 jardas para os punts, então agora é tudo das 25 jardas, uniformidade, assim já não há confusões, é sempre tudo do mesmo sítio e claramente quando se está a avançar a linha em 5 jardas em qualquer situação, basicamente estamos a dizer vejam lá, se calhar não vale a pena estar a fazer retorno, porque já estamos a colocar a bola nas 25 jardas, portanto já mais 5 jardas, portanto é para tentar desmotivar os jogadores de fazer retornos, ou pelo menos os treinadores de ordenarem de fazer retornos, porque os jogadores têm sempre vontade. O jogador acha que o returner acha que sempre que a bola vem que ele vai fazer o return para touchdown, mas é outra conversa. Dizer que também está neste momento para ser avaliada exatamente nesta reunião dos donos das equipas a possibilidade, mas isto não será este ano, será mais em anos que vêm aí, mas a possibilidade de se eliminar inclusive os kickoffs e a bola começar das 25 jardas automaticamente, portanto vamos ver se esse então será algo que inevitavelmente a NFL terá que direcionar-se para esse caminho. Muito bem, Pedro, se uma equipa no prolongamento marcar um field goal e na posse de bola seguinte, portanto na outra equipa que tem agora posse de bola e que está a perder por um field goal, essa equipa teve um fumble ou uma interseção e agora, pela lei do jogo, é obrigatório que a jogada seja terminada, incluindo se marcarem pontos. Esses pontos são, portanto, incluídos no resultado final. O que é que tu achas, Pedro? Achas que os jogadores fizerem uma interseção ou ganharem um fumble simplesmente tocam com o joelho no chão? Ou como estavas a dizer, vamos ao touchdown e vamos marcar mais pontos? O que é que tu antecipas que venha daqui? Depende um bocadinho das personalidades, mas à partida, a maior parte dos jogadores, quando tem a oportunidade, por exemplo, de fazer uma interseção em campo aberto, vão tentar sempre fazer portanto, o retorno, mas aqui a questão também que se põe é, quando tu tens um fumble e há uma recuperação, se alguém tentar fazer o retorno, nessa jogada continua a haver a possibilidade de haver novamente um fumble. Sim, então é o próprio está a recuperar. Então é mais nesse sentido que a NFL foi nesta regra que é, ok, caso haja um turnover, vamos deixar a jogada desenrolar-se, não é do género, houve um turnover, ok, a equipa que estava a atacar perdeu o posse de bola, porque até essa jogada terminada, é com o retorno, pode ainda haver alguma coisa aqui a acontecer e o ataque voltar a recuperar a posse de bola. Numa interseção também, o jogador pode fazer uma interseção e quando está a retornar pode perdê-la num fumble. Muito bem, agora também deixou de ser obrigatório, foi a jogada extra depois de um touchdown, quando já não há tempo no relógio. Portanto, chegámos a zeros ou então estamos no prolongamento. E eu, Pedro, eu chamaria esta a Viking Saints Rule. Uma vez, e nós hoje estávamos a fazer o jogo, uma vez quando os Vikings ganharam naquele touchdown, mesmo que o jogo acabar, os coitados dos jogadores dos Saints foram-se todos embora e de repente foi, não, tenho que voltar porque é de fazer mais uma jogada. Isso deixou de ser necessário fazer e acho bem, portanto também não é por aí. Apesar de haver aqui um contrassenso que é, se na mudança das leis do jogo antes se diz que pontos marcados nestas jogadas valem para o resultado final, aqui já não valem para o resultado final. Portanto, alguma incoerência, mas também não é nada de grave. Finalmente... Vegas, eu digo já, Las Vegas não deve achar piada nenhuma das duas. Absolutamente, isso aí não tenho dúvidas nenhumas. Entretanto, mais uma coisa interessante, e eu aqui, Pedro, esta seria a última, que é, juntamente com o Sindicato dos Jogadores, portanto a NFL determinou que vai haver um pacote de 16 milhões de euros, 8 milhões são da NFL, 8 milhões são do sindicato, portanto a NFL Players Association, para iniciativas que sejam principalmente para colmatar ou resolver ou aumentar a sensibilidade para injustiças sociais. Pedro, esta era uma reivindicação dos jogadores, principalmente do que tem acontecido agora com esta questão dos protestos, do hino e de outras atitudes também com a Liga. A Liga tentou, enfim, meter água na fervura o máximo possível e uma das coisas que se fez foi isto. Houve quem criticasse, como o caso do nosso amigo Greg Easterbrook, a dizer que a NFL diz nós damos 8 milhões, esta Liga tem de lucro 8 mil milhões de dólares por ano. Portanto, neste caso é 0,1%, eles podiam meter um bocadinho mais de dinheiro. Mas, de qualquer maneira, é um passo positivo
Diz-me tu, Pedro, se isto pode trazer alguma paz social à NFL. Acho que sim, ou seja, um pouco a operação de charme, não é? Faço mesmo aquilo que o Greg Easterbrook disse, ou seja, para a NFL 8 milhões não é nada, são trocos, autenticamente. Portanto, podia ser dado mais. Só que se calhar a NFL o que fez foi, nós damos o mesmo que os jogadores conseguirem dar. E se calhar o sindicato dos jogadores disse, depois o número está limitado não pela capacidade daquilo que a NFL pode dar, mas sim pelo que o sindicato dos jogadores pode dar. Portanto, eu penso que pode ser uma medida. Não sabemos se oficialmente, mas se calhar a NFL disse, pronto, a gente faz isto e vocês deixam de se ajoelhar durante o hino e acabou-se aqui não se fala mais nisso e seguimos a nossa vida. Portanto, vamos ver se assim será. Mas pronto, claro que parece pouco, mas foi o acordo a que se chegou. Muito bem, dizer que, entretanto, os problemas legais vão continuar nesse aspecto, por uma vez que Colin Kaepernick meteu a NFL em tribunal e, inclusive, cada vez que certos quarterbacks lhe são oferecidos contratos, como foi o caso agora do RG3, logo metade da NFL torna-se num advogado a dizer assim, pois, vem, mais um exemplo de como o Colin Kaepernick está a ser boicotado a nível dos donos das equipas, portanto, dessa não nos livramos tão cedo. Mas, de qualquer maneira, desde que haja um bocadinho mais de consensos e de se tentar trabalhar para o bem tanto da NFL como das comunidades onde as equipas estão instaladas, como para os Estados Unidos em geral, e também, enfim, para todo o mundo que consome a NFL, eu acho que isto é tudo muito positivo. Muito bem, Pedro, vamos ficar por aqui, mas o Pedro vai voltar em breve, porque se aproxima o draft. Hoje já não temos tempo para falar algumas das contratações, ou talvez 30 segundos. Diz-nos qual é que foi a contratação que mais te encheu o olho agora durante esta primeira parte do defeso. Sendo caseiro, houve aí uma equipa que tem-se fartado de contratar estrelas, já lhe chamam Dream Team. Portanto, entre Ndamukong Suh, Aqib Talib, Marcus Peters. Bom, agora com o Brandon Cooks também vindo dos Patriots, portanto, vamos lá ver se é só no papel que é Dream Team ou se são sérios candidatos ao Super Bowl. Portanto, mas isso dá pano para mangas para falarmos sobre os Los Angeles Rams e as contratações que têm feito, mas, portanto, claramente são a equipa que estão a fazer mais splash e a dar mais nas vistas nesta off-season, claramente a mostrar que estão a querer chegar mais longe do que o fizeram no ano passado. Muito bem. Para breve teremos o Pedro aí inchadíssimo que nem um peru com os seus LA Rams. Eu diria que, claro, para já também o splash grande foi o facto de Cousins ter ido para os Minnesota, mas fica prometido a gente voltar para falar sobre isso e também sobre o draft. Pedro, muito obrigado por ter estado comigo. Obrigado, Ricardo. O Pedro vai continuar a voltar aqui para continuar na conversa connosco. E por falar em conversa connosco, hoje não temos tempo para piques de Las Vegas, mas vamos já para a secção de comentários, porque recebemos uns comentários muito interessantes da vossa parte. Ora, cá estou então para os vossos comentários e de dizer que esta semana recebemos alguns e muito interessantes e vamos já começar com eles. Em particular com o Johnny Warrior, e assim é que é, porque eu na semana passada, quando referi este comentário, é o João Soares, quer dizer, não dava a quem era o João Soares, mas é o nosso amigo Johnny Warrior, ele que aliás faz muitos contactos connosco, muitos comentários, principalmente na NFL, na Sport TV, e neste caso o Johnny na semana passada meteu-se comigo por causa dos desportos das equipas de Boston, eu respondi, e neste caso o Johnny quis clarificar, ele diz que pelo contrário, bem sei que pessoas como tu e eu, que estão longe de desportos de coração, also known as os desportos americanos, não podem odiar uma equipa. Podem não gostar dela, mas têm de concordar comigo que em períodos de seca das nossas equipas, ver outras a jogar dá-nos sempre alegria. Eu conheço bem os mídias de Boston e devo dizer-te que só aleio, tanto a mídia, para lesões e transferências. Grande abraço, Johnny Orr, grande abraço para ti também. Isto foi portanto, repito, no programa passado, vocês podem ir buscá-lo, falei sobre isto, sobre a questão principalmente dos mídia de Boston, tanto a imprensa escrita como a imprensa áudio, vamos dizer assim, na rádio
de talk radio. Aquilo é um bocado difícil de suportar, mas eu já fiz esse argumento no programa passado, portanto não vou voltar a isso, mas obrigado então pelo teu esclarecimento, Johnny Warrior. Entretanto, um outro comentário e que achei muita graça foi o Tiago Almeida a dizer Let's go Red Sox, voltando outra vez a Boston, vamos tocar Sweet Carolina, portanto a famosa música na vitória da World Series, e já o Bruno Mateus diz alerta à navegação que este ano é para os Yankees, façam a favor de sair da frente. Eu gostava muito de ver isto a acontecer, ou seja, gostava de ver estas picardias nas caixas de comentários. E depois até podia extravasar para aqui um bocadinho, mas fãs de Boston, fãs de Nova York, dos Yankees e dos Red Sox, oh my goodness. Há aqui pano para mangas para conversa e baboseiras. Muito bem, vamos agora a um outro comentário que eu também achei muito engraçado, do Gonçalo Dias. Ele diz, é novo no desportos americanos, gostaria de saber que dicas me podem dar para escolher uma equipa favorita em cada um dos desportos. Continuem o ótimo trabalho. Muito obrigado, Gonçalo, e obrigado por estares connosco. E, aliás, todos vocês que querem enviar um comentário ou fazer uma sugestão ou fazer uma picardia, podem sempre utilizar tanto o canal no YouTube, portanto, US Sports MPT no YouTube, como inclusive a nossa página no Facebook, também US Sports MPT no Facebook. Voltando agora ao Gonçalo. Gonçalo, vieste falar com a pessoa certa. Eu desenvolvi um manifesto, o manifesto final de como é que um português pode se apaixonar por uma equipa de desportos americanos, quais é que são alguns dos referenciais a ter. Neste caso, a saber, porquê é que se gosta de uma equipa? Bom, porque se gosta da cidade. Simples. Fomos a Nova York, fomos a Detroit, fomos a Chicago, fomos a Boston, fomos onde fomos? A Los Angeles e esta cidade é tão gira. Eu gosto deste desporto, vou começar a gostar deste desporto, desta equipa, porque é desta cidade. Outros exemplos, neste caso, se gostarmos de um jogador em particular, uma inteira geração é fã do Chicago Bulls por causa do Michael Jordan, por exemplo. Eu sou fã de Dallas, enfim, por causa do Dirk Nowitzki, apesar de agora, quando o Dirk Nowitzki acabar a sua carreira, vou ter que escolher outra equipa com outro jogador. Mas pronto, porque gostamos muito daquele jogador. Outro exemplo, se gostamos das cores da equipa, aqui pode-se aproveitar um bocado, enfim, os gostos do futebol cá, mas eu não quero meter nisso. Ou, por exemplo, é a primeira vez que vemos um jogo e é a primeira vez que vemos uma equipa. Também me aconteceu a mim, por exemplo, a equipa dos Dallas Cowboys, eu vi a primeira vez que vi um Super Bowl foi aqui na televisão portuguesa e os Cowboys estavam a jogar e a equipa da estrela no capacete. E às vezes são coisas tão simples como essas. Mais ainda no nosso manifesto, porque a equipa ganha sempre. E há alguns fãs, algumas massas associativas tentaram informar em Portugal ultimamente, porque a equipa ganha sempre. Bom, e pronto, vamos continuar. E também, neste caso, é a equipa que nunca consegue ganhar. Um amigo meu é fã dos Buffalo Bills, porque os Bills na NFL, mais uma vez, foram 4 vezes à final, não ganharam nenhum título. Enfim, às vezes o pessoal gosta de puxar por aqueles que nunca ganham. Outros exemplos é a equipa que tem mais europeus. Esta para mim, particularmente. E agora, por exemplo, uma que acontece muitas vezes, que é a região onde há muitos portugueses. Não raro, temos pessoas a dizer que gostam das equipas de Boston porque têm lá a família, ou gostam, por exemplo, de equipas mais da zona de Nova Jersey porque têm lá a família, ou da Califórnia, ou de onde quer que seja. Essa também é uma razão que é muitas vezes utilizada. Portanto, fica aqui as sugestões para todos vós que querem escolher uma equipa. Tem aqui um conjunto de opções para então dizerem que é esta equipa pela qual eu vou sofrer e uma vez que se gosta, gosta-se para o resto da vida. Muito bem, vamos ficar por aqui. Eu vou agradecer novamente ao Pedro Viana e também ao Bruno e ao Kevin por me terem ajudado a fazer o programa desta semana e prometo voltar para o próximo domingo.